Se celebrar a ceia do Senhor aqui na terra é bom, imagine quando for no céu, na presença de Cristo, em que estaremos todos lá, né? Vai ser maravilhoso. Marcos, capítulo número 7, nós vamos ler do verso 24 ao 30. Levantando-se Jesus, saiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, um demônio, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Vamos orar? Senhor Deus, eu te peço a iluminação do teu Espírito, te peço graça, saúde para ministrar essa palavra. Te peço que o Senhor nos dê o entendimento correto para que saiamos daqui edificados naquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E que por meio deste episódio nós possamos, Senhor, discernir a tua vontade. Assim nós te agradecemos, fala aos nossos corações, todos nós digamos amém. Irmãos, um dos grandes perigos de uma vida religiosa sem piedade autêntica, sem temor ao Senhor verdadeiro, uma vida religiosa falsa, é o de nos transformar na figura equivocada de porteiro do céu. Ou seja, é quando assumimos o papel de dizer quem vai entrar no céu e quem não vai entrar no céu. Não é que as Escrituras não nos deem certa margem, certa base para a gente discernir os frutos uns dos outros. Se são bons, se são maus, se estamos caminhando no caminho estreito, se estamos caminhando no caminho largo. Não é isso. A questão é que, como a gente notou no texto anterior, do Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao 23, os fariseus, eles assumiram esse falso papel de dizer quem entraria no reino dos céus e quem não entraria. Bastaria ver a maneira como eles lidavam com a questão da pureza externa, com a guarda do sábado, com o não se misturar com os gentios, com os publicanos, etc. Eles tomaram para si esta insígnia perigosa de porteiros do céu. Por exemplo, se os trejeitos, as roupas, o pentear de cabelo, a maneira de falar, o jeito de andar, não estivesse conforme a cartilha deles, essa pessoa estava fora do céu. Em Mateus 23, versículo 13, Jesus fez uma crítica duríssima a eles. Jesus falou: ai de vocês, fariseus, porque vocês impedem, prejudicam
aqueles que querem entrar no reino dos céus. Nem vocês entram e nem deixam que os outros entrem. Isso ainda é muito comum, por exemplo, no radicalismo islâmico, que quando alguém não está andando de acordo com os preceitos xiitas do muçulmanismo, tal pessoa perde o paraíso e as virgens preparadas para ele ali. De certo modo, irmãos, isso é característico nas seitas em geral. Se você não andar de acordo com o que a seita diz que tem que ser, você está fora do céu. Então, nosso Senhor, ele quebra com esta figura do porteiro do céu quando ele se encontra com essa mulher. Ele nos dá uma aula de que a salvação eterna, ela não se restringe a uma nação, a uma raça ou a uma cor, mas sim a salvação eterna, ela chega aonde a fé genuína se manifestar no nome de Cristo. Ele tinha saído do lugar de onde estava, provavelmente Genezaré, na Galileia, a fim de escapar um pouco das perseguições, tanto dos fariseus quanto do Herodes. E ele vai para a região de Tiro e Sidom, que ficava a noroeste da Galileia, mais ou menos 80 quilômetros aí da Galileia, numa espécie de retiro espiritual junto aos discípulos. Como nós estamos acompanhando Marcos, a gente percebe que a vida ministerial de Jesus era muito agitada. Para onde ele ia, a multidão o acompanhava. Aonde ele chegava, a multidão chegava junto. Se ele tomava um barco e passava para o outro lado, assim que ele chegava do outro lado, lá já tinha uma multidão esperando ele. Então, a vida de Cristo e dos discípulos era uma vida muito agitada. Era um ministério muito agitado. Então, ele queria um momento de repouso, um momento de tranquilidade. E ele então segue para Tiro e Sidom. Muito bem. Ao entrar numa casa, Marcos nos diz, ele não dá detalhe da casa, mas ele nos diz que ele entrou ali para se afastar do tumulto. E ele não queria que ninguém soubesse que ele estivesse ali. Que ninguém ficasse sabendo. Entretanto, irmãos, assim como a fama sempre nos precede, ele não pôde ocultar-se por muito tempo ali. A notícia de que Jesus estava hospedado na cidade vazou, se espalhou. Talvez algum criado daquela casa, daquela pousada, não sei, não conteve a língua e espalhou a notícia. Uma mulher moradora local tinha um sério problema em casa. Sua filha estava endemoniada e precisava ser liberta daquele espírito imundo. Pelo que a gente pode constatar aqui, logo de cara, irmãos, crianças e adolescentes também podem ficar endemoniados. Crianças e adolescentes também podem ser possuídos por espíritos imundos. Porque se tem algo que Satanás e seus demônios não fazem acepção no tocante à destruição, é quanto à idade daqueles a quem eles querem destruir. Se o diabo e os demônios pudessem, eles nos matariam, nos destruiriam ainda no berço. Eles não fazem isso porque Deus não os permite. Então, essa mulher, sabendo que Jesus já tinha feito por outras pessoas milagres de expulsão de demônios, de libertação de demônios, essa mulher não se intimidou e, num golpe de ousadia, ela procura nosso Senhor em busca de socorro. É interessante, irmãos, quando o texto diz assim, no versículo número 25, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu a falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Ela não chega reivindicando nada. Ela simplesmente chega se ajoelhando diante de Cristo. Ela já chega numa posição de pedinte mesmo.
clamando pela libertação de sua filha, rogando por um pouco de misericórdia. A partir daqui, Marcos vai se concentrar no cerne da mensagem que ele quer transmitir nesse texto. É que a fé em Cristo, mesmo fora de Israel, também é válida. Que a humildade de coração na presença de Deus, mesmo fora de Israel, também é válida, também é aceita. Lembrando que Marcos escreveu a princípio para os romanos, ou seja, para um povo que vivia fora de Israel, que não era judeu, mas gentil, assim como essa mulher. Marcos diz que essa mulher era Ciro-fenícia. Ela era de uma região onde o paganismo imperava e onde os judeus, inclusive, não eram bem-vindos por causa de guerras do passado. Para você ter uma ideia, jamais os líderes religiosos de Israel iriam visitar uma região como essa. Jamais. Aquele era um povo impuro com quem o verdadeiro judeu, o genuíno judeu, ele não deveria se misturar, muito menos um líder religioso em Israel aceitaria se encontrar com uma mulher pagã. Entretanto, olhe para nosso Senhor. Olhe para Jesus. Entenda o que ele fez. Aqui Jesus prova que ele não é o Messias apenas para Israel em termos geográficos. Que ele não é o Messias apenas para Israel em termos territoriais, mas para todo aquele que nele crê. Todo aquele em qualquer parte do mundo que se achega a ele, crendo nele. Porque como vimos no versículo 1 a 23, se alimentos não são impuros, pessoas para Jesus também não são impuras, ainda que não sejam dos limites geográficos de Israel. O mesmo Jesus disse que veio para os pecadores e não para aqueles que se achavam salvos. Aqui, irmãos, é um ponto muito importante, porque o pior engano que tem, às vezes, da cabeça da gente é achar que a gente não precisa ser salvo porque a gente já é salvo. E nisso a gente vive uma vida sem confessar Cristo como Senhor e Salvador, sem se comprometer com a sua igreja, sem se comprometer com o seu povo, sem se comprometer com o reino de Deus, sem servir no reino de Deus. Mas muitas pessoas vivem com essa ideia na cabeça de que já são salvos, então elas não precisam mais ouvir o Evangelho. Não é bem assim, não é assim que as coisas funcionam. Então, quando Jesus é abordado por essa mulher, nosso Senhor entra no que os estudiosos chamam de o duelo de perspicácia. Isso é interessante. Ou seja, Jesus usa uma parábola lógica e a mulher responde também com lógica. Isso aqui é interessantíssimo, irmãos. E a lógica de Jesus, ela é vencida pela compaixão. Como assim? Volte comigo, venha comigo para o verso número 27. Ela tinha acabado de pedir para Jesus libertar a filha dela. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Veja só. Irmãos, a primeira vez que eu li esse texto, com a minha mente ocidental e mimizenta, cheia de mimimi, eu achei que Jesus estava sendo descortês com essa mulher. Eu não compreendi logo de cara que nas entrelinhas ele estava chamando ela de um cão, comparando ela a um cão, a um cachorro. E muita gente, quando lê esse texto pela primeira vez, chega a pensar isso também. Porque entre os judeus, entenda isso aqui, não era comum ter cachorros de estimação. Aliás, o cachorro era até considerado imundo no judaísmo, imundo. Comumente, os cachorros andavam em matilhas, fuçando os lixos em busca de alimentos. Eles eram rejeitados e desprezados nas casas dos judeus. Entretanto, na cultura daquela mulher, não era
anormal ter cão de estimação. Era normal. Na cultura dela, na cultura pagã, era normal ter cão de estimação. O que Jesus está fazendo aqui não é sendo descortês com essa mulher. Jesus está contando uma parábola sobre prioridades. Uma parábola muito comum sobre prioridades. De quem era a prioridade. Então, nesta parábola, Jesus está dizendo o seguinte: mulher, primeiro deixa eu servir os filhos de Abraão, os filhos de Israel. Se sobrar alguma coisa, vocês podem comer. Primeiro, um pai deve fartar os filhos. O que cair da mesa, os cãezinhos da casa podem comer. Isso é uma parábola na linguagem dela, para que ela possa entender. Porque no contexto de vida dela, as pessoas podiam ter cães de estimação, como nós podemos ter os nossos cães de estimação. As pessoas têm cães de estimação, tem gato, né? Tem gente que tem todo tipo de bicho de estimação. Tem gente que cria cururu de estimação. Então, assim, é questão cultural. E Jesus, então, está lidando com ela na cultura dela, na linguagem dela. Irmãos, que grande comunicador era Jesus. Ele ia na linguagem do seu interlocutor e falava com ele numa linguagem que ele pudesse entender. Numa linguagem que ele pudesse entender a mensagem. Então, o que Jesus está dizendo é, olha, por mais amados que sejam os bichinhos de estimação de uma casa, eles nunca devem ter prioridade no que diz respeito a serem alimentados na frente dos filhos. Os filhos merecem a prioridade. Então, sem dúvida alguma, nosso Senhor, ele veio primeiro para Israel, primeiro para os seus. Há várias passagens no Novo Testamento que provam essa premissa, que provam que Jesus primeiro veio para os judeus. Por exemplo, em João capítulo 1, versículo 11, está escrito: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: e vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Veja só onde ele começa. Em Jerusalém. Primeiro, judeus. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo disse: pois não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, depois também do grego. Em Romanos capítulo 9, do versículo 1 ao 5, Paulo disse o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Aí ele continua: são israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Então veja, as primeiras bênçãos do Evangelho, elas deveriam ser para os judeus. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então primeiro vinha para Israel, depois disso para todas as nações. Mas primeiro Jerusalém, depois a Judéia, depois Samaria e até os confins da terra. Notem estas grandes declarações. Elas mostram que Jesus serviria primeiro a descendência de Abraão. Ali seria o foco inicial de seu ministério. E depois as suas bênçãos se estenderiam para os gentios. Portanto, irmãos, Jesus não está sendo descortês com essa mulher. Jesus está contando uma parábola na linguagem dela, para que ela entenda de uma maneira lógica. Veja como Jesus leva as pessoas a pensarem.
de uma maneira lógica, que os gentios não eram a prioridade. Interessante isso, né? Um dia eles seriam, mas as bênçãos do Messias chegariam a eles depois. Primeiro os judeus, primeiro Jerusalém, primeiro os filhos de Abraão. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que se o Messias não for primeiramente entendido e aceito pelo povo da promessa, o povo a quem sua vida foi prometida, para ele se tornar uma realidade para os outros povos, vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais complicado. Primeiro ele tinha que ser recebido em Israel, entendido em Israel, recebido pelo seu povo, para depois ser recebido nas demais nações. Irmãos, a resposta da mulher a nosso Senhor foi de uma perspicácia tremendamente aguda. Porque enquanto os discípulos, eles nunca entendiam as parábolas de Jesus, é interessante isso aqui. Jesus contava uma parábola, aí os discípulos, Senhor, o que significa mesmo aquilo? O que foi mesmo que tu quis dizer? E a primeira pessoa a entender e responder a uma parábola do nosso Senhor foi uma mulher, foi essa mulher aqui. E ela foi de uma perspicácia tremenda, ela entendeu prontamente e ainda argumentou que apesar de não ser prioridade, pelo menos as sobras lhe bastaria. Veja o versículo número 28, por favor. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Comem das migalhas. Veja, eis aqui uma verdadeira lição de humildade aos pés de Cristo. Que lição de humildade, irmãos? Ela não começa dizendo, tu poderias me ajudar? Ou, você poderia me ajudar? Não, ela se aproxima e veja qual é a primeira palavra que tem: Senhor. Senhor. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa palavra aqui, Senhor. Ela sabia que não era prioridade, ela entendeu a mensagem, mas ela não se vitimizou. Ela não entrou na capa da vítima. Ela não quis processar Jesus por xenofobia. Não quis processar Jesus por danos morais. Simplesmente ela se humilhou diante daquele que é de fato Senhor. Ela chega simplesmente e diz: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa das crianças. Preste atenção aqui, crente. Aqui está a fórmula correta de começar nossos argumentos na presença de Deus. Aqui está a maneira correta de começar os nossos argumentos na presença de Deus. Assim que você chegar na presença de Deus, a primeira coisa que você tem que reconhecer é que Ele é Senhor. Chegar de uma maneira humilde, sem invocar uma declaração de direitos. Qual é o problema do homem moderno? O problema do homem moderno é se considerar muito cheio de direito. Os homens modernos se consideram muito cheios de direito, mas principalmente diante de Deus. Querem chegar diante de Deus cheios de direito. Nunca chega para as autoridades desse mundo chamando-as de tu, de você. Nunca chegam para um juiz do Tribunal de Justiça da Paraíba, nem para um desembargador. Nunca chega para uma autoridade política chamando ela de você. Só chega chamando de Vossa Excelência. É o pronome de tratamento, Vossa Excelência. Por outro lado, os homens querem tratar Deus de igual para igual, sem qualquer reverência. Muitas das músicas que se cantam na igreja hoje tratam Deus com desrespeito. Chamam Deus de você e não de Senhor. Não submetem à soberania dele, ao senhorio dele, e ainda o colocam. Tem muitas músicas, irmãos, que elas vêm num tom
de romance, como um marido cantando para uma mulher. Um tom de romance. Então perceba, aqui essa mulher está nos ensinando como a gente deve se aproximar de Cristo, com temor e tremor, cheio de reverência, de coração humilde, reconhecendo quem somos e quem Ele é. Senhor, é assim que a gente deve chegar na presença de Deus. É assim que a gente deve iniciar as nossas orações. É assim que a gente deve começar a nossa argumentação diante de Deus. Senhor. Em Mateus capítulo 5, versículo 3 está escrito: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Observe. Esta aqui é a descrição de um genuíno cristão. O genuíno cristão é alguém que é verdadeiramente humilde, de coração humilde, cheio de reverência, cheio de temor e tremor santo diante de nosso Senhor. O que significa, pastor, ser humilde de espírito? O termo grego para humilde aqui no Mateus 5,3 é pistói. Pistói. Esse termo se refere àquele mendigo, àquele pobre, que até para pedir esmola, ele sabe que não tem o direito nem de pedir, nem de receber nada. Tão pobre, tão paupérrimo ele é. Tão humilde ele é. Ele sabe que não tem o direito de que ninguém lhe dê nada. De que ninguém lhe assista com nada. Ele é o bem-aventurado humilde. Em termos espirituais, significa o seguinte: que olho para mim e me percebo como não merecedor de absolutamente nada da parte de Deus. De que sou pecador, de que Deus não me deve nada, de que sou eu que o devo, de que eu sou digno do inferno e nada mais. Não há qualquer reivindicação da minha parte diante dele. Não há qualquer espírito de invocação de direitos diante do Senhor. Por exemplo, quando João Batista soube do ministério de Jesus, João Batista respondeu dizendo: que eu diminua e ele cresça. Isso é humildade. O apóstolo Paulo se referiu a si mesmo da seguinte maneira: porque eu sou o menor dos apóstolos. O menor dos apóstolos. Em Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2, Paulo disse: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade, a mansidão e com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Perceba, humildade. Em Colossenses 3,12, Paulo diz: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Como é que eu sei que um cristão é de fato um eleito de Deus? Porque ele é revestido de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Essa mulher cirofenícia tinha tudo para não ser atendida por Cristo. Ela era estrangeira, era pagã, era mulher, era de uma região que não se dava bem com os judeus, e a sua única credencial era chegar reconhecendo que precisava de ajuda. E como chegar então diante de Deus? Como chegar então diante de Cristo? Dizendo: Senhor. Senhor. Thomas Adams disse que a humildade são os joelhos da alma. Alguém disse que humildade é fazer um justo juízo acerca de si próprio. Vocês lembram que eu falei no domingo passado de uma pesquisa que mostrou que 60% das pessoas têm uma opinião muito elevada de si mesmo. Muito elevada de si mesmo. Então nós temos uma opinião muito elevada de nós mesmos. Logo, aquele que tem uma opinião muito elevada de si mesmo, ele não se encaixa em Mateus 5,3. Porque Mateus 5,3 é você reconhecer que você não é digno de nada. O humilde ali é alguém que reconhece que
não está com essa bola toda como acha que está, não. O humilde ali é alguém que realmente olha para si e reconhece a sua miséria espiritual, seu pecado, a sua vida pecaminosa, a sua rebeldia contra Deus e de que precisa de ajuda. Andrew Murray disse o seguinte: humildade é simplesmente a percepção da completa nulidade. Pessoa que de fato é humilde, ela reconhece que não pode nada. Uma criança junto com o seu irmãozinho menor, agora no terremoto que houve na Turquia, dizia para um dos homens que estavam trabalhando em seu resgate. Estava ela e o irmãozinho debaixo dos escombros e os homens trabalhando para tirar eles dali, enquanto ela dizia as seguintes palavras, abre aspas: Senhor, me tire daqui e eu serei sua serva para sempre. Fecha aspas. Me tire daqui e eu serei sua serva para sempre. Graças a Deus, ela e o irmãozinho foram resgatados com vida. É assim que a gente deve se achegar a Cristo. Senhor, me salve desse pecado e eu serei teu servo para sempre. Me salve desse vício e eu serei teu servo para sempre. Me salve dessa enfermidade e eu serei teu servo para sempre. Me salve deste mundo tenebroso e eu serei teu servo para sempre. Me salve dessa família desregrada e complicada e eu serei teu servo para sempre. Me salve desse desemprego e eu serei teu servo para sempre. Senhor, me salve e eu serei teu servo para sempre. Pergunto, com qual espírito você chega diante de Deus? Com qual espírito você entrou hoje à noite aqui? Achando que Deus lhe deve alguma coisa? Achando que Deus tem uma dívida com você? Achando que você é melhor do que quem está ao seu lado? Achando que você é merecedor de alguma coisa? Se você entrou aqui com esse espírito, você precisa se converter hoje à noite. Porque este não é o espírito cristão. Este não é o espírito do verdadeiro Filho de Deus, de acordo com as Escrituras. O espírito do verdadeiro Filho de Deus, de acordo com as Escrituras, é esse que se aproxima dizendo: Senhor, eis-me aqui. Quando Deus se revelou a Isaías, quando ele se revelou a Isaías lá no capítulo 6, Isaías disse: Senhor, ai de mim, estou perdido, porque os meus olhos viram o Senhor, contemplaram o Senhor. Então, isso é humildade, irmãos. E sabe qual foi o resultado da postura de humildade dessa mulher? Sabe qual foi o resultado? Foi que a lógica de Cristo, a lógica do Senhor, foi vencida por sua compaixão. A compaixão de Cristo não suportou a resposta daquela mulher. A lógica de Cristo não se manteve de pé diante da humildade daquela mulher. Então ele atendeu a ela dizendo o seguinte, veja o verso de número 29. A mulher, então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Preste atenção, o caminho para o céu não é subindo, é descendo. A glória da presença de Deus não está no alto dos montes, mas no vale da humilhação cristã. É no vale da humilhação que a misericórdia é derramada. É no vale da humilhação daqueles que buscam o Senhor de todo o seu coração que encontram a sua presença. A resposta de humildade dessa mulher comoveu o coração de Cristo, comoveu o coração de nosso Senhor. A misericórdia foi a resposta da humilhação dessa senhora aos pés de Jesus. Jesus deixou bem claro, por causa desta palavra, por causa dessa palavra, porque você se humilhou diante do Senhor, porque você se humilhou, porque você entendeu a parábola, e mesmo assim você buscou qualquer gota de misericórdia,
o demônio já saiu de sua filha. Lá em Mateus, um texto que é o texto paralelo a esse, diz assim: faça como você quer. Se faça como você quer. Então, por misericórdia, nosso Senhor já tinha curado um leproso. Por misericórdia, nosso Senhor já tinha comido com publicanos e pecadores. Por misericórdia, nosso Senhor já tinha libertado o endemoniado de Gadara. E por misericórdia, nosso Senhor já tinha multiplicado pães e peixes. Por misericórdia. E agora, por misericórdia, ele atendeu o pedido dessa mulher. Tudo por quê? Por causa de sua doce e maravilhosa misericórdia. Em lugar algum das Escrituras, ouça isso, encontramos Deus sendo benevolente com os soberbos. Deus não é benevolente com os orgulhosos. Deus não é benevolente com aqueles que são altivos, que não baixam a Cristo. As promessas de Deus, as promessas da bondade do Senhor, são para os que se aproximam dele em humildade, em simplicidade de coração, em simplicidade de alma. No Salmo 51, versículo 17, Davi disse: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Provérbios 22, 4 está escrito: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Veja o que está escrito aqui em Miqueias, capítulo número 6, por favor. Miqueias, capítulo número 6, versículo número 8. Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você. Miqueias fica logo após Jonas, irmãos. Jonas. Então no versículo 8 ele disse: o que é que o Senhor pede de nós? Aí ele diz: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. E ande humildemente com o seu Deus. É isso que ele pede de nós. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz: mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Perceba, aqui está uma grande verdade bíblica. É que a humildade genuína, a humildade verdadeira, que vem do coração, que se prostra aos pés de Cristo, ela move a misericórdia de Deus em nosso favor. Ela move. Pedro disse: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Em tempo oportuno. Aquela resposta de oração que você tanto precisa, ela precisa ser regada em humildade, em submissão, em reverência, em temor, em se colocar diante de Deus, em se humilhar aos pés da cruz, em se humilhar aos pés de Deus. Por quê? Por que essa mulher recebeu o milagre que ela tanto queria? Por que Cristo atendeu a ela? Por que nosso Senhor atendeu, recebeu ela e atendeu a ela? Por quê? É simples. Olhem para a conduta dela. Olhem para a conduta de reverência. Olhem para a conduta de temor. Olhem para o respeito, para a humildade, para a submissão. E vocês encontrarão a resposta. Então essa mulher chegou em um espírito de humildade, de humilhação, se humilhando diante do Senhor. Não cobrando algum direito que ela pudesse ter, porque ela não tinha. Não argumentando com o Senhor de igual para igual. Não se achando melhor do que ninguém, como na oração do fariseu e o publicano. Não se colocando num pedestal. Não argumentando com a sua agudeza intelectual.
Não argumentando com os seus diplomas na parede. Não. Mas simplesmente chegando e se ajoelhando e dizendo: Senhor. Reconhecendo que Ele é Senhor. Que Ele é Senhor. Então, humildade é a primeira virtude que a gente encontra aqui. A segunda é fé. Fé. A fé dessa senhora, ela exerceu fé em 2 momentos importantes. Quais foram esses 2 momentos? Volte comigo para Marcos capítulo 7, por favor. Veja o versículo 30. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Irmãos, aqui tem algo interessante para a gente observar. É que ela chegou crendo. Ela chegou crendo no Senhor. E ela teve que voltar crendo. Porque em todos os outros milagres, os beneficiários, as pessoas que foram abençoadas, sempre estavam presentes. No caso dessa mulher, sua filha não estava presente, ela estava em casa. Então ela veio crendo até Cristo, crendo que Ele poderia libertá-la, e ela teve de voltar crendo que sua filha já estava liberta. Isso é muito interessante. Ela teve que exercer fé na vinda e teve que exercer fé na volta para casa. Ela só ia ver o milagre quando chegasse. Ela só ia ver a filha liberta quando chegasse. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque nesse percurso, quando ela saiu da presença de Cristo e foi até em casa, e aí eu me pus a pensar alto. Será se Satanás não começou a jogar dúvidas na mente dela? Dardos inflamados do maligno? Dúvidas! Será se tua filha está realmente liberta? Será se tua filha realmente foi salva? Será se realmente a palavra dele tem poder? Será se ele é confiável? Tem certeza disso? Eu não sei, estou pensando alto. Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: ela chegou crendo e ela teve que voltar crendo. É assim que a gente deve sair daqui hoje à noite. A gente chegou crendo que o Senhor nos visitaria com a sua presença, com a sua palavra, com o seu amor, com a sua bondade, com a sua misericórdia, com a sua graça. E a gente precisa voltar para os nossos lares hoje à noite, crendo que a sua bondade, que o seu amor, que a sua misericórdia, que as suas bênçãos, que a sua graça já nos alcançou e já é uma realidade em nossas vidas. Precisamos voltar crendo. O que é a fé? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Preste atenção aqui. O meio correto pelo qual as Escrituras nos diz que a gente deve se aproximar de Deus é pela fé. E a fé é isso aqui. É você se aproximar de Deus com a certeza de coisas que você não está vendo, com a convicção de fatos que seus olhos não podem ver, mas que existem, que são fatos. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Por que, irmãos? Por que Cristo se agradou dessa mulher? Por que Jesus se agradou dessa mulher, dessa Cirofenícia? Porque ela se aproximou dele com fé. Ela se aproximou dele crendo, cheia de confiança, cheia de certeza do seu poder. Ela foi na fonte certa, foi na pessoa certa. Ela saiu de casa, pegou o rumo certo, Cristo. E lá em Cristo, ela depositou fé no Senhor. O cristão, portanto, é alguém que tem certeza do cumprimento de promessas que ele espera e convicção da existência de determinados fatos que ele ainda não vê, mas que já existem. Então, o cristão não duvida disso. Isso é fé. Então, nós nos aproximamos de Deus pela fé, crendo que o Senhor existe e que o Senhor recompensa os que o buscam.
Quando Deus, irmãos, fez um pacto com Abraão, o Senhor deixou bem claro que tudo seria mediado pela fé. Não por obras, mas pela fé. É tanto que Abraão ficou conhecido como o pai da fé. Como o pai da fé. Agora, preste atenção nisso aqui. Essa mulher, ela chegou diante de Cristo sabendo, reconhecendo que ela era gentia. Que ela não era dos judeus, que ela era dos gentios. Mas ela agiu como um verdadeiro filho de Abraão. Porque os verdadeiros filhos de Abraão, diante de Deus, não são meramente os que vieram da sua carne, da carne de Abraão, mas os que vieram da promessa pela fé, da promessa de Deus a Abraão, e Abraão creu nessa promessa. E isso lhe foi atribuído como justiça. Como assim? Preste atenção que isso aqui é teologia pura e profunda, o que eu vou dizer a vocês aqui agora. O que nós vamos ver agora é a revelação progressiva do plano da salvação da parte de Deus nas Escrituras. Ou seja, como Deus deu filhos a Abraão, trazendo-os à salvação de todos os lugares da terra. Então, vamos lá. Deus chamou Abraão, capítulo 12 de Gênesis, e disse que através dele todas as famílias da terra, as nações da terra seriam abençoadas. No capítulo 15, Deus disse que faria de Abraão uma grande nação, faria de Abraão um povo que ele não podia contar, que ele olhasse para o céu, para as estrelas, e ele, olha, vai ser muito mais que isso aí. E no capítulo 16, a gente vê que Abraão e Sara, eles se precipitam. Abraão se deita com Agar, ela concebe um menino, Ismael, e segue a vida. Mas quando chega no capítulo 21, Deus deixa muito claro quem seria o filho da promessa, quem seria realmente considerado descendente de Abraão e quem não seria. Então venha comigo, por favor, Gênesis 21. Olha, isso aqui é importante que vocês leiam junto comigo agora. Gênesis 21, versículos número 12. Depois que você entender isso aqui, você vai avançar em maturidade cristã hoje à noite, só entendendo isso aqui. Coisa de uns 10 anos na frente de muita gente aí que não tem nem noção do que é isso aqui. Veja, Gênesis 21, 12. Mas Deus disse a Abraão. Abraão estava incomodado porque Sara tinha mandado Agar embora com o menino e tudo. E Abraão estava triste. Agora veja, mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava, ou seja, Ismael e Agar. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Por meio de Isaque. Isaque era o filho da promessa. Foi o filho que Deus prometeu dar a Abraão. Agora vá comigo para Romanos, capítulo número 9, por favor. Romanos 9. Romanos 9, verso de número 6 e 7. Quando fala em Romanos 9, os calvinistas acordam logo. Os calvinistas ficam logo espertos, correm para as escrituras. Romanos 9. E os arminianos correm das escrituras. Romanos 9, em verso de número 6 e 7. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Por meio de Isaque
não de Ismael, certo? Por meio de Isaac. Só que há um elo nessa questão do Isaac, que é a fé. Eu preciso crer que o que Deus disse para Abraão é que Isaac é o filho da promessa, certo? Agora vamos para Gálatas, capítulo número 3, por favor. Gálatas, capítulo número 3. Veja. Verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, toda a Escritura, previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: olha onde é que estava o Evangelho. Em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Irmãos, que coisa magnífica temos aqui. Paulo está dizendo que os que têm fé são os verdadeiros filhos de Abraão. São os verdadeiros israelitas espirituais. São os verdadeiros filhos da promessa. Os que têm fé. E a chave de credenciamento dessa filiação é a fé em Cristo Jesus. Pois bem, essa mulher poderia não ser filha de carne de Abraão. Não poderia ter vindo da carne de Abraão. Mas era filha do pai da fé, porque creu em Jesus, depositou fé em Jesus e confiou em Jesus. Portanto, quando um homem ou uma mulher, mesmo sendo gentios, romanos, brasileiros, americanos, etc., crê em Cristo de todo o coração, ali está um verdadeiro filho de Abraão, um verdadeiro israelita e um verdadeiro filho da promessa de Deus em Abraão. Porque agora volte comigo a Gálatas, para a gente encerrar este particular. Gálatas 3 ainda, verso de número 26 a 29. E isso aqui vai fechar perfeitamente o que eu estou querendo dizer a vocês. Paulo dizendo aos crentes gálatas: pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês foram batizados em Cristo e de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus, a igreja, um em Cristo. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Que coisa gloriosa temos aqui, irmãos. Que teologia profunda nós temos diante de nossos olhos. Quão maravilhoso é para um homem ou uma mulher chegar num culto sem saber quem ele é, de onde veio, para onde vai, e voltar para casa identificado com Abraão e com os filhos de Deus. Lamentavelmente, ouça isso, há muita gente vivendo sem identidade espiritual ainda hoje. Vivendo sem identidade, perdido na existência, sem saber por que veio a este mundo, vivendo uma vida vazia, sem consciência do seu destino eterno. Bem, eu digo a vocês, nós não somos obrigados a morrer assim, a viver uma vida vazia e sem sentido. Muito pelo contrário. Você e eu podemos viver uma vida com o verdadeiro propósito para o qual nós fomos criados. Adorar a Deus e nos deleitar nele para sempre. E o caminho para isso, para experimentar essa verdadeira vida, para ser identificado como filho de Abraão, como filho da promessa, é crendo em Jesus. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Creu em Cristo, depositou fé em Cristo, você está evidenciando de que é filho de Abraão.
Então, tudo o que você precisa fazer hoje à noite, eu preciso fazer hoje à noite, é voltar para casa, crendo em Jesus de todo o meu coração, entregando verdadeiramente a minha vida a Ele, o meu coração a Ele, a minha alma, de um modo completo e total. Irmãos, a vida daquela mulher mudou completamente. A vida da filha daquela mulher mudou completamente, porque elas depositaram fé na pessoa de Cristo. Assim é a vida de todo aquele que deposita fé em Jesus. A vida nunca mais é a mesma. De todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca mais a sua história será a mesma. E então você passará a ser identificado como filho de Deus. Você será adotado por Deus. Fará parte da família de Deus. Será alvo da atenção especial de Deus. Eu sempre disse a vocês aqui. Existem dois tipos de gente na terra: as criaturas de Deus e os filhos de Deus. As criaturas de Deus são só os homens criados, mas os filhos de Deus são aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. São esses. Então veja como essa mulher chegou na presença de Deus, na presença de Cristo. Mas veja também como ela saiu. Ela chegou suplicante, se humilhando. E se cumpriu o que Jesus disse: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Humildade e fé. Humildade e fé são as ferramentas que você deve usar para se apresentar diante de Deus hoje. E de hoje em diante na sua vida. Humilhando-se debaixo da poderosa mão de Deus. Crendo em seu Filho como seu único e suficiente Salvador. E encontrando somente nele o descanso eterno de sua alma. Somente em Cristo. Então, crente, Igreja Batista Memorial, nunca esqueça disso. Humildade e fé movem o coração de Deus. Humildade e fé movem o coração de Deus. No hino 393 a gente canta assim: ó que descanso em Jesus encontrei, Cristo para mim, Cristo para mim. Ó que tesouros infindos achei, Cristo para mim, Cristo para mim. Que outros escolham o mundo para si, queiram riquezas, delícias aqui. Eu buscarei, ó Jesus, sempre a ti, Cristo para mim, Cristo para mim. Que seja esta a nossa oração hoje à noite, irmãos. Cristo para mim, Cristo para mim. Que seja essa a nossa postura de humildade e fé diante do Senhor. Amém.